E aí, pessoal, tudo certo? Na semana passada eu havia dito que se nós tivéssemos paz durante essa semana, eu viria aqui para falar, para explicar o que é o ciclo do intervencionismo. Daí vem à tona a questão: nós tivemos paz durante essa semana? Mas é claro que não. O assunto Petrobras e o preço dos combustíveis permaneceu tomando toda a pauta dessa semana. Eu li bastante coisa, eu acompanhei muitos pronunciamentos e, na minha opinião, a discussão está um pouco turva. Tem muita coisa que está na discussão, mas que toma uma proporção que não deveria tomar, e há muita coisa que é muito relevante para a discussão e que não está sendo pautada. Por isso eu decidi gravar esse vídeo, mantendo esse assunto para que nós entendamos o fator fundamental que deveria estar sendo pautado e que não está sendo pautado. Para entender as elevações e reduções no preço de determinado bem, a gente precisa avaliar qual é a disponibilidade desse bem no mercado. O preço é um instrumento muito útil quando se quer avaliar a disponibilidade de um bem. Comumente falando, bens muito disponíveis têm um valor menor e bens pouco disponíveis têm um valor mais elevado. É uma lógica básica da economia. O exercício que a gente vai fazer agora é muito interessante porque a gente vai olhar para o mesmo bem sob três óticas diferentes. O objeto da nossa análise é o barril do petróleo. A gente vai olhar o barril de petróleo sendo precificado em dólar, em franco suíço e em real. O dólar porque é a moeda de reserva internacional. O franco suíço porque é uma moeda muito estável, na verdade é a moeda mais estável do mercado. E o real porque nos interessa, porque nos afeta, porque no nosso país é a moeda de curso forçado. O que é interessante é que o preço do barril de petróleo ele está no mesmo patamar do que ele estava ali em 2005 e 2006. Agora a gente vai olhar para o preço do barril de petróleo, só que precificado em francos suíços. Olha só, o preço atual do barril de petróleo ele está no mesmo patamar em que ele estava ali nos anos 2000, 2001. Agora em reais. O que a gente observa é que o comportamento do preço é completamente diferente. Nós estamos na máxima histórica. Qual que é a informação importante que a gente pode tirar desses três gráficos? É a seguinte: a oferta de petróleo no mercado internacional está ok. Não há escassez. Se houvesse escassez, o preço do barril de petróleo estaria elevado em qualquer que fosse a moeda. Então, definitivamente falando, essa elevação substancial no valor dos combustíveis não se deve em nenhuma medida a uma escassez na oferta de petróleo no mercado internacional. Isso é falácia. A gente vai fazer o mesmo exercício, só que agora olhando para o preço do galão da gasolina no mercado internacional. Por que a gente vai olhar para o preço do galão de gasolina no mercado de commodities? Porque é esse o valor que a Petrobras utiliza para precificar a gasolina que ela vende nas suas refinarias. Esse é o valor do galão de gasolina no mercado de commodities precificado em dólar. O que a gente observa? O preço atual ele está num patamar que a gente encontra ali em torno de 2006. Agora em franco suíço. O que a gente percebe muito claramente é que o preço do galão de gasolina ele se encontra no mesmo patamar do que se encontrava ali nos anos 2000. Agora em reais. O que a gente percebe muito claramente é que o preço está na máxima histórica. A conclusão a que a gente chega é exatamente a mesma. A oferta no mercado internacional está ok
e os preços não estão nas máximas históricas. Por que eu trouxe a precificação desses bens a partir do mercado internacional? Para que eu pudesse remover todo o resquício, todo o ruído, todo o impacto dos impostos brasileiros. Então, tudo isso que a gente viu nos gráficos não está considerando PIS, não está considerando COFINS, não está considerando ICMS ou qualquer outra taxa que possa onerar o petróleo ou a gasolina. Então, quando a gente tira toda essa carga tributária brasileira, ainda assim, o preço tanto do petróleo quanto dos contratos do galão de gasolina, eles estão nas máximas históricas. O que explica esse comportamento anômalo? A moeda. Em resposta à pandemia de Covid-19, o Banco Central adotou uma política monetária extremamente expansionista. O que isso significa? Injeção de moeda na economia. O gráfico que você está vendo na sua tela nos dá duas informações. A curva vermelha descreve o comportamento da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Já a curva azul descreve o comportamento da oferta monetária, da disponibilidade de dinheiro na economia. O que a gente percebe muito claramente é a Selic numa trajetória descendente e na mínima histórica, enquanto que a oferta monetária está numa trajetória ascendente e está na máxima histórica. Um adendo, só para não parecer que eu estou tratando o assunto com superficialidade, se tiver alguém assistindo esse vídeo que estudou economia ou que entenda das questões técnicas do balanço do Banco Central, eu sei que a curva azul é a curva do agregado monetário M1. Neste outro gráfico, a gente tem o seguinte: a curva vermelha continua nos informando o comportamento da taxa Selic, enquanto que a curva azul nos informa sobre a taxa de câmbio em reais por dólar. O que a gente percebe muito claramente é a trajetória descendente da Selic associada a uma elevação significativa na taxa de câmbio. E lá na ponta de cima da curva azul, dá para perceber o quanto esse câmbio está volátil, está instável, está mal comportado. Então a gente já viu que uma Selic muito baixa associada a uma injeção de dinheiro na economia ocasiona esse tipo de distorção na economia. Qual seria a solução? Primeiro, o Banco Central tem de reduzir essa expansão monetária. Segundo, é necessário elevar a taxa Selic. Reduzindo a expansão monetária e aumentando a taxa Selic, a gente vai ter um câmbio mais bem comportado. Uma última consideração. No início do vídeo, eu tinha dito que, na minha opinião, o debate sobre esse assunto estava turvo, estava um pouco embaraçado. Por quê? Porque eu vejo muita discussão a respeito de tributo, de imposto. O presidente Jair Bolsonaro está se propondo a reduzir ou até zerar o imposto da União sobre o preço dos combustíveis. Mas aí tem a outra parte da tributação, que cabe aos estados, que é o ICMS. Essa discussão provocada pelo presidente da República é sim muito válida. Toda e qualquer redução de impostos, de taxas, de contribuições, enfim, de tributos em gerais é sempre bem-vinda. Reduz o peso do Estado sobre os ombros dos trabalhadores. Então é uma discussão válida, é uma discussão que cabe sim nesse momento. Só que não é a solução, porque ao mexer nos impostos você não ataca a causa do problema. Então é isso, pessoal. Vamos torcer para que agora, na reunião de março, o Copom suba um pouco essa taxa Selic. Vamos torcer para que o Banco Central reduza essa injeção monetária e também vamos levar adiante, sim, por que não, essa discussão da redução ou da eliminação de impostos. Porque é pensando que a gente entende.